comer, vem que vai começar o Super Enem ativar e o som da batida na palma da mão, tchá, tchá, da mão, tchá, tchá. DJ, aperte o play! É hora de começar mais uma aula de Enem e a gente começa nessa animação, porque a gente quer ver vocês aí vitoriosos, né? Quando chegar o dia, vocês vão lembrar da gente, tá? Acho que não tem como esquecer, né? Mas, se bem que até lá, né, é o primeiro ano. Né? Tem muita tem coisa. Segundo, as águas vão rolar. Nossa senhora, vão... E o bom, ó, atenção, o bom, que o primeiro ano teve a experiência de perceber que nós pegamos, eu acho que umas 20 questões já só de 2021 com vocês. Umas 20 questões de 2021. Todas questões fáceis. Professor, e as outras? As outras não se encaixavam nos conteúdos do primeiro ano, ou conteúdos de raciocínio lógico. São conteúdos que vocês vão ver no segundo e alguns no terceiro. Mas até então, olha só, com o primeiro ano são 20 questões tranquilas para serem resolvidas. Pelo menos, né? Porque a cada final de aula tem o Se Liga no Enem, né? Que muitas das vezes a gente coloca uma questão do Enem ou similar, né? Isso. Que já dá aquele encaminhamento aí para vocês desenrolarem. Não, mas eu destaquei só 2021 das fáceis. A gente botou mais, mas olha, foi muita... Cara, esse primeiro ano bateu o recorde da mediação tecnológica. E quanto mais a gente trabalha essa pegada do Enem, mais vocês vão ficar fera. É isso que a gente deseja, é isso que a gente espera. Então a aula de hoje é daquele jeito, né? Algumas dicas, alguns macetes e também questões resolvidas junto com vocês. Então vamos lá, animados? Se liga no Enem 73.1, Matemáticos ativar. Hoje nós vamos trabalhar os conteúdos aplicados em questões do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Aplicados, né, no Enem. Bora ver então as habilidades: rever, reconhecer, entender as operações e suas propriedades aplicadas em questões do Enem. Exame Nacional. Quando a gente está lá no Enem, a gente com certeza já viu e já conheceu todos aqueles assuntos, né? Então, agora o momento é só de rever e reconhecer. Saindo da cartola. Os nossos matemáticos ativados. Já estamos na ativa. E vamos começar assim? Vamos lá nas dicas? Então, a gente começa com dicas do Enem, né? Dicas e macetes do que a gente espera que vocês consigam, né? Para melhorar os seus estudos e tudo mais. Eu gosto dessa imagem aqui. Gosta, né? O mundo tudo misturado, é matemático. Né? É mesmo. E aí tá a biologia, tá a química, tá a matemática, tá tudo misturado. Então, e a matemática está em tudo. Na química, na biologia. Nós já vimos isso, já vimos nas aulas. Química, biologia, tudo tem matemática. Então, olha lá, né? Metodologias de ensino orientado. Então, a gente vai trazer algumas dicas para vocês aqui que vai auxiliar nos estudos de vocês, né? Então, para começo de conversa, vamos preparar o seu ambiente e criar uma rotina. Cada um tem a sua, né, gente? A gente sabe que tem gente que acorda cedo, que auxilia o pai aí no sítio, né? Tira leite, tem gente que auxilia a mãe lá já no almoço, os meninos às vezes vão para a roça, né? Então, temos uma rotina? Temos, né? Nas comunidades indígenas também, o pessoal, né, nos quilombos tem as suas atividades, né? E tudo isso faz parte. Mas você vai fazer a sua rotina. Às vezes, o horário que o professor Maurício acha melhor para estudar, para fazer os slides, tudo é um. Não é o mesmo meu. Né? A gente até tenta, né, conciliar, mas às vezes não é o mesmo, né? Por quê? Porque cada pessoa tem um ritmo. Mas é importante você criar o seu ambiente, a sua rotina. Esse ambiente também é importante, né? Isso. Um lugar ali embaixo da árvore, que você se sinta à vontade para estudar. E o legal, esse lugar que você vai estudar, esse seu ambiente, observação, ele não pode ser um lugar muito bagunçado. Tem que ser um lugar, você separou uma mesa, vai colocar essa mesa debaixo da árvore, beleza. Mas quando você for estudar, nessa mesinha vai ter o seu papel de rascunho, caneta, lápis, borracha e o material que você vai estudar. Só tem aluno que vai para estudar, aí põe na mesa, aí leva todos os livros que ele tem em casa, aí põe na mesa. Não adianta. A sua cabeça não vai conseguir assimilar, você vai ficar assim, ó, vou estudar matemática agora. Não, matemática é muito difícil, eu vou estudar filosofia. Não, filosofia é muito chata, eu vou pegar história. Aí eu gosto... História é muito assunto. Eu gosto de ler, aí começa a ler... Não, tá me dando sono, eu vou fazer português agora. Não, tem que ter
vou estudar matemática. É matemática. Lute. Vai acontecer o quê? Ah, eu não sei, é muito difícil, eu não entendo. Lute. Não entendeu? Vídeo. Qual que é o assunto? Ah, aqui é função do primeiro grau. Ah, eu lembro que função a gente teve lá na aula 40. Vai lá, não é 40, peraí, deixa eu ver aqui. 40 é função do segundo grau, então deve ser para frente. Não, 40 já é, né, não chegou em função, então deve ser para... Vai procurando. Tenta estudar um assunto por vez, se organiza direitinho. E esse ambiente arrumadinho, bonitinho, para você olhar e falar assim, aqui é meu lugar. Isso no primeiro ano, né? Quando você chegar lá no terceiro, aí você já pode fazer essa mesclagem, porque o Enem mescla, né? Isso. Ao mesmo tempo que tem uma questão de função, vai ter uma de geometria e assim por diante. Então você vai criar esse hábito, mas estamos no primeiro ano. E o seu passo inicial agora é estudar um assunto por vez. E agora, nós propomos uma, né? Que chegar no terceiro, já propor 3. Pega 3 questões diferentes. E vê em quanto tempo você resolve as 3. Então, vamos lá, né, nos nossos passos para nossas dicas. Olha lá, então. No primeiro momento, olha lá no slide, a gente vai aprender a se organizar na hora do seu autodidatismo, né? Autodidata, né? Você tem que ter o seu controle, a sua organização própria, tá bom? E se você falou que vai estudar das 8 às 9, que todos os dias de 8 às 9 você esteja disposto a estudar. Se existe algum dia que você vá à igreja, que você vá visitar um amigo, então marca o horário de estudo para outro horário, de forma que você consiga manter uma rotina. Rotina significa repetir aquilo todos os dias. Escolha um ambiente, né, adequado para os estudos, já falamos aqui. Faça resumos e exercícios práticos para compreender melhor o assunto. Esses resumos estão dentro daqueles mapas conceituais, mapas mentais ou até uma síntese, né? E exercícios, é a prática, né? Vamos lá, matemática é prática. Tem que fazer, tá bom? E aí aquele detalhe nos exercícios. Se você está estudando para a prova, você vai estudar os exercícios, os exemplos que nós passamos em aula, para a prova. Se você vai estudar para um concurso, você vai resolver exercícios da banca que está elaborando aquele concurso. Se você vai fazer o Enem, se você está estudando para o Enem, você vai pegar questões do Enem. Muito bem. Foco, foco. Continuando ainda dentro desse preparar o ambiente e criar rotina, o item 4 diz isso. Crie essa rotina para estudar, cada um com a sua, né? Item 5... Concentre-se e evite as redes sociais durante os estudos. Naquele momento ali, né? Aquela tem que hora para estudar. Né? É só estudar. Esquece o WhatsApp, esquece Instagram, esquece Facebook, esquece qualquer coisa que possa tirar o seu foco daquele momento. Número 6, participe de fóruns criados nos grupos de WhatsApp para tirar as suas dúvidas. Agora a gente está usando aqui a rede social a seu favor. Uai, mas não era para tirar, era para evitar agorinha. Naquela hora de estudo, você vai evitar. Cuidado. Né? Quando a gente fala assim, pare de usar isso, para... Não tem como. Hoje, infelizmente, né, quase tudo que nós fazemos é pelo WhatsApp. Nossa comunicação, né? Imagina só, ter que marcar reunião toda hora para resolver alguma coisa de uma aula, né? Imagina só combinar a roupa, né? Senão o WhatsApp ajuda, né? Ajuda muito. Todo dia, roupa de hoje, roupa de hoje. Cedinho, você abre o celular, mensagem, bom dia, roupa de hoje, tal, roupa. Perfeito. Às vezes roupa de hoje vem antes do bom dia. Então, né, agora, gente, esse item 5 aqui que fala de concentrar e evitar rede social, é naquele sentido, é melhor 20 minutos bem estudados do que 1 hora ali dividindo com o Instagram, dividindo o seu tempo, né? Sem contar então, que... dá aquela isoladinha, né? Não é dividido, tá? Porque não adianta você mentir. Quando você abre a rede social, você perde a noção do tempo. É verdade. Perde a noção do tempo. Fica ali o dedinho, vai passando, vai quando curtindo, você pensa que não, compartilhando. 1 hora. Pois é. Agora, essa de participar de um grupo criado em WhatsApp para tirar as dúvidas já é um outro termo, um outro assunto. Você precisa, às vezes, fazer parte de um grupo que também está nessa pegada desses estudos e ali vai rolar as dúvidas e os esclarecimentos. Quem sabe mais vai auxiliando quem sabe menos e com certeza dá certo, tá? Não vou nem colocar quem sabe mais e quem sabe menos. Eu vou colocar assim, às vezes eu tenho um domínio em matemática, tem mais afinidade, né? E o outro tem um domínio em linguagens, tem afinidades em linguagem. Então, vai ser essa troca de experiência. Lembrando que essa troca... Às vezes, dentro da própria matemática, tem assuntos que eu tenho mais afinidade e tem assuntos que a outra pessoa, né? E essa troca vai garantir que eu chegue num patamar de 95%, porque eu vou estar ensinando. E quem ensina aprende mais do que quem está sendo ensinado. Verdade. Vamos continuar aqui com a dica, ainda temos mais um pouquinho, olha lá no slide.
Item 2, leia atentamente os comandos dados após cada sessão. Gente, o comando é aquela parte do item que diz o que tem que fazer. Né? É para fazer isso. E quando fala o que é para fazer, você tem que ficar atento a esse detalhe. Uma vez que você leu esse comando, daí vem a pergunta: como se resolve esse problema? Pois é, né? Aí, como se resolve esse problema? A gente tem 3 etapas principais orientadas do processo de resolução de um problema, que não são rígidas, não são fixas e não são infalíveis. Cada um pode ter a sua maneira de resolver. Isso. A gente vai dar aqui, ó, três etapas para a gente guiar aí o seu estudo. Por exemplo... E aí eu gostei muito desse, não são fixas, né? Porque assim, cada aluno tem uma rotina, cada aluno tem um jeito diferente de fazer. Essa daqui foi uma maneira que nós achamos bem legal. Olha só, primeiro, você tem que compreender o problema. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ler atentamente o problema, buscando entender o que se deve fazer. Boa, boa. Tem que compreender o problema, para depois elaborar um plano. Isso tudo é muito rápido, tá? Não é assim, elaborar um plano para dias. É em segundos, né? Ali tem 3 minutos para resolver uma questão, você compreende o que o problema está pedindo e já na sequência elabora um plano. Ou seja, você precisa fazer uma conexão entre os dados do problema e o que ele está pedindo. Isso. Fez o plano, então o próximo passo é executar o plano. Não adianta só fazer o plano e não colocar em prática, né? Tem que colocar em prática. Tá tudo ligado. Então esse liga nesse, que liga nesse, né? Fazer o que foi planejado, verificando cada passo a ser dado. Não sei se vocês se recordam, mas todas as aulas que nós precisávamos resolver algum problema diferenciado, o que nós fazíamos? Nós colocávamos o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Nós sempre indicávamos os passos a serem dados durante a resolução desse problema. Muito bem, e olha, eu gostei, né, desses 3 passos, muito legal. Primeiro a gente compreende o que está querendo, aí a gente elabora um plano e executa. Tudo muito rápido, tá, gente? Isso nós estamos falando dentro de 3 minutos. Lá no Enem, tá? Nos seus estudos você pode demorar mais. Agora, é claro, você vai num preparo para chegar num tempo hábil aí, né? Lembra da nossa tabuada de múltiplos? Sim, né? A gente fez a tabuada. Resolveu. Nas funções exponenciais ajudou. Equação exponencial ajudou muito. Chegamos em logaritmo, ajudou mais ainda. Progressões geométricas, nem se conta. E muito legal que alguns professores mandaram os registros, tá? As fotos da galera fazendo a tabuada. Então, parabéns a todos aqueles que colocaram em prática. E lá o processo era você ser melhor que você mesmo no tempo. Não é uma disputa. Não. Eu ser melhor do que a Lúcia ou a Lúcia. Não. No Exame Nacional não existe essa disputa. Eu até gosto dessa estrutura do Exame Nacional, porque assim... Antes, quando nós fazíamos vestibular, era um vestibular assim, onde tinha-se 40 vagas, você se inscrevia para o curso que você queria fazer. Sim. E ali você tinha que ser melhor, aí aparecia lá, tinha até assim, ó, concorrência. Ampla. 8 para 1, quer dizer, tinha uma vaga para 8 candidatos concorrendo. Às vezes tinha uma vaga para 30 candidatos. Aí dependia do curso, né? E aí você tinha que ser melhor do que 30 pessoas para conseguir garantir uma vaga. E só 30 não garantia, porque eu tinha que ser melhor do que 30 vezes 40, 1.200. Eu tinha que ser melhor. Hoje não, no Enem te garante o quê? Você tem que ser melhor. Beleza. Com o seu grau de pontuação, agora sim, você foi melhor para você. O que você quer fazer? Com essa nota você pode fazer esse curso. Você pode escolher, né, o curso que você vai fazer. Dentro disso, né, a gente ser melhor do que a gente mesmo sempre, nessa questão de tempo, lá na tabuada a gente propôs, né? Você vai fazer primeiro essa tabuada, durou 4 minutos, na próxima tenta fazer em 3 minutos e meio, e na próxima tenta fazer em 3. E isso vai ser agora no Enem também, nos seus estudos. Você vai fazer uma questão do Enem ali em 10 minutos, depois você vai fazer em 7. Depois você vai fazer em 5. E até chegar ali num processo de uns 3 minutos para resolver. Mas isso tudo, né, professor Maurício, só se resolve com a prática, né? Tem que fazer, bota para fazer que dá certo. Tem aluno que fala assim, não dá tempo de resolver todas as questões. Realmente, se você for fazer a prova sem ter se preparado, não dá tempo. Assim como se você fazer a prova para a PM e for fazer lá o teste físico sem fazer os exercícios antes, né, fazer os abdominais, fazer as barras e correr,
Não dá tempo. E falando em tempo, vamos lá, senão não dá tempo, né? Temos 4 questões do Enem para a gente fazer, então vamos na sequência resolver uma a uma. Vamos lá. Questão 136 do Enem de 2010, a prova azul. Uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante para montar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos C de cada figura depende da quantidade de quadrados que formam cada figura. A estrutura de formação das figuras está representada a seguir. Então temos a figura 1, a figura 2 e a figura 3. E aí, cada uma delas está formando quadrados e o material utilizado são canudos. Canudos é C, quadrados é Q. A pergunta é, ou seja, o comando, leia atentamente o comando, é isso que a gente disse lá na nossa dica. Que expressão fornece a quantidade de quadrados de cada figura? E aí, qual é a expressão, né? Aqui já fica legal se o aluno entende o que está acontecendo, porque só de olhar para lá, ele já consegue eliminar algumas alternativas. Né? Por exemplo, na primeira figura nós temos 4 canudos. Vamos fazer uma tabelinha? Vamos. Vamos lá, né? A gente tem os quadrados e os canudos, né? A gente pode fazer assim, né? A gente viu aqui que na figura 1... Um quadrado? Ó, na figura 1, essa aqui é a figura, tá? Na figura 1 a gente tem um quadrado, né? 4 canudos. Um quadrado com 1, 2, 3... 4 canudos. Aí olha só que legal. Na figura 2... Vamos fazer tudo. Na figura 2, 2 quadrados, né? 2 quadrados. Um quadrado, 2 quadrados. Aqui era 1. E quantos canudos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na figura 3, vamos lá. 1 quadrado, 2 quadrados, 3 quadrados. E quantos canudos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 canudos, né? O que está acontecendo aqui, a gente está observando que está tendo uma sequência, né? Está aumentando de 3 em 3, Isso, né? uma sequência numérica, que do 4 para o 7 aumentou? 3. 3. Do 7 para o 10 aumentou? 3. 3. Eu posso dizer que eu tenho uma PA? Pode. De razão? 3. 3? Ou seja, com 4 quadrados, teria mais 3. Então, 13 canudos? 13. Então, a gente poderia até desenhar, né? Olha aqui, está aumentando 3, né? Mais 3 canudos se fosse uma figura com 4 quadrados. E aí, Perfeito. Quais as expressões que a gente eliminaria, professor Maurício? Ué, olha, um quadrado não tem 4 canudos? Na letra C, se eu colocar lá no lugar do que o número 1, fica 4 vezes 1 mais 1, dá 5. Então eu posso fazer pela máquina de calcular? Posso também. Então eu posso ir substituindo os valores de Q e vendo se vai dar os valores em C? Isso. Vamos substituir na letra A, então. Se eu tiver 1 quadrado, 4 vezes 1? 4. 4. Tá certo. Beleza. Se eu tiver 2? 4 vezes 2, 8. Tá errado. Então já não dá. Não é a C. Vamos na B. 3 vezes a quantidade de quadrados mais 1. Então eu nem preciso fazer fórmulas mirabolantes nem nada. É só a gente analisar as alternativas. Vamos lá. 3 vezes 1. 3. Mais 1. 4. Deu certo. 3 vezes 2. 6. Mais 1. 7. Deu certo. 3 vezes 3. 9. Mais 1. 10. Pronto. Então a gente já observou que a letra B está funcionando a sequência, né? Então já vamos deixar ela aqui em stand-by, né? Mas vamos tentar as outras? Vamos. 4 vezes 1. 4. Mais 1. 5. Então não deu. Falhou. Falhou. Então falhou a A, falhou a C. E aqui, 1 mais 3. 4. 2 mais 3. 5. Falhou também. Falhou também. Tinha que dar 7, né? Aham. E aqui, 4 vezes 1. 4. Tira 2. 2. Então já falhou também. Com certeza, a resposta correta é a letra B. Só fazendo a análise das alternativas. Isso. Muitas das vezes, galerinha, as alternativas já te dão o rumo, já te dão o caminho e a direção. Fica ligado no comando e nas alternativas. Isso. Até porque, às vezes, unidade de medida, né? Às vezes a alternativa está em milímetro, às vezes a alternativa já está em fração, você não precisa nem dividir nada. Então, fica atento ao comando e às alternativas que ela já te dá o direcionamento. E aí tem aluno lá se perguntando, mas e se eu colocasse lá no termo geral? Também daria certo, né? Porque você ia colocar o primeiro termo, n menos 1 vezes a razão. Quem é o n? É o Q, não é? Quem é o AN? É o C.
Só ia mudar esse detalhe e ia dar certinho também. Também. Perfeito. Boa essa, né? Muito simples, apenas análise aí da equação. Ficou fácil e trabalhando a nossa progressão aritmética. Vamos lá então no slide mais uma? Vamos ver? Você conseguiu entender essa aí? Entendeu? Então vamos fazer mais uma questão do Enem junto com vocês. Questão 143, Enem de 2020, prova azul. Bora ver. No Brasil, o tempo necessário para um estudante realizar sua formação até a diplomação em um curso superior, considerando os 9 anos do ensino fundamental, os 3 anos do ensino médio e os 4 anos de graduação, tempo médio. Uou, a gente estuda, hein? Uau. Nossa, olha aí, 4 anos de graduação, 3 anos de ensino médio, 9 de fundamental. A gente totaliza aí uns 16 anos, no mínimo, de estudos. No entanto, a realidade dos brasileiros mostra que o tempo médio de estudos de pessoas acima de 14 anos é ainda muito pequeno. Então, muita gente para de estudar, né, por vários fatores. Ou Isso. precisa trabalhar, ou já é pai de família, né, ou não teve mais oportunidade. Às vezes tem as dificuldades de locomoção, não é, de chegar, e aí nós temos uma vantagem em Rondônia, que é a mediação tecnológica, que vai a esses lugares de difícil acesso, certo? Muito bem. Vamos ver a tabela, então? Vamos lá. Ano da pesquisa, 95. Tempo de estudos em anos, 5,2 anos de estudos. Nossa Senhora. Em 99 já teve um acréscimo, né? 5,8. Em 2003, aumentou para 6,4. Em 2007 para 7. 7. Tá tendo uma sequência aqui numérica e um aumento constante, não tá? Ah, olha lá. Aumentou. Desse para esse aumentou? 0,6. 0,6. Desse para esse? 0,6 também. E desse para esse? 0,6. Ah, então eu também posso dizer que isso é uma PA de razão 0,6? Pode. E legal ali, ó. O tempo também está indo de 4 em 4. Ah, né? muito boa essa Quadrimestre. observação, né? Então tá indo de 4 em 4 anos, né? Então também é uma PA. Isso, também é uma Então PA. tem que ter esse cuidado. Olha que legal. Não é anual, né? A cada 4 anos, certo? Vamos agora chegar lá no comando, vamos indo. Considere que o incremento no tempo de estudo a cada período para essas pessoas se mantenha constante, aumentando 0,6 até o ano de 2050. Lembrando que tanto no tempo lá anual como no tempo de estudos, nós temos 2 progressões aritméticas, está crescendo no mesmo formato. Sim. E que se pretenda chegar ao patamar de 70% do tempo necessário à obtenção do curso superior, dado anteriormente, que era 16 anos, né? Sim. 16 anos. Vamos lá, então. Agora é o comando que você tem que fazer. O que é? O ano em que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos atingirá o percentual pretendido será de... Então nós temos um percentual. A gente tem uma sequência que a gente pode ir seguindo ela aqui, porque vai até 2050. Isso. Só que tem um detalhe. Em um determinado momento, ele quer que isso atinja esse patamar de 70% dos 16 anos de estudo, né? Então, primeiro, acho que a gente precisa saber quanto que é 70% de 16, né? E como nós não estudamos porcentagem, ainda vamos transformar em fração? 70%, né? 7 décimos. De 16, né? O que é 70%? É 70 por 100. Por 100. E o que é o D? É como se fizéssemos uma multiplicação, né? De 16. Então, a gente pode eliminar os zeros aqui e a gente vai ficar com 7 vezes 16. 42. 112, né? 112. Tá mal alinhado aqui. Dividido por quem? Por 10. Por 10. Dividir por 10 é o mesmo que colocar uma vírgula. Então, 11,2 é a nossa estimativa dos 70%, né, desse valor de 16 anos de estudo. Agora, em que ano isso aconteceu? Não é lá em 2050. Ele disse que esse aumento se manteve constante, né? Vamos dizer que ele se mantenha constante até o ano de 2050. Mas antes disso já atendeu os 70%, né? Então nós podemos continuar com essa lógica, né? Fazendo na tabelinha, nós né? paramos em qual termo lá? Foi no 7, Nós estávamos em 2007, né? 2007 com 7.
Então vamos lá, depois de 4 anos, 2011. 2011, mais 0,6, 7,6. 7,6. Eu quero chegar aonde? 11,2. Aí a gente vai ver em que ano isso vai acontecer. Vamos lá, mais 4. 2015. 2015. Depois mais 4. 2019. 2019, mais 4. 2023. Vamos ver como é que tá, né? Vamos lá, 7,6 mais 0,6. 8,2. 8,2. Mais 0,6. 8,8. 8,8. Mais 0,6. 9,4. Olha, tá chegando, né? Então vamos indo ainda, temos mais alguns anos aí. 2023 mais 4 anos. 2027. 2027 já 9,4 mais 0,6. 10, né? 2027 mais 4 anos. 2031. 31. 10,6. Mais 0,06. 2031 mais 4. 2035. 2035. 2035. 10,06 mais 0,6. 11,2. Opa. Então, chegamos onde a gente queria? Chegamos. Então, no ano de 2035, a gente atinge o patamar esperado dos 70% dos 16 anos de estudo, com 11,2. Então, beleza. A letra correta letra D. Então, não precisamos usar as fórmulas também aqui, né? A gente pode fazer de uma maneira bem tranquila e só ir pensando. A galera que está na hora do Enem aí não precisa nem ir anotando tudo isso. Você vai fazendo pelo raciocínio lógico, né? Vai indo, atentos aos detalhes, que está indo de 4 em 4 anos. Isso. Quadrimestre. Primordial, porque senão nós vamos ficar ali somando de 1 em 1 e poderia ser que chegássemos numa resposta errada. Tem esse detalhe. Pois é, então preste atenção aos detalhes, né? O comando é fundamental, que é o que diz o que você tem que fazer, mas claro que todo o contexto inserido anteriormente também é importante. Certo? Muito fácil essa, né? Muito também boa. Trabalhou progressão aritmética. Vamos lá então, mais uma? Vamos lá, aqui não fica pouco não, bora ver. Não. Mais uma questão e a gente vai lá para a questão, não sei o valor, o número dela, mas ela é de 2010, também na prova azul. Nos últimos anos, a corrida de rua cresce no Brasil. Nunca se falou tanto no assunto como hoje. E a quantidade de adeptos aumenta progressivamente. Afinal, correr traz inúmeros benefícios para a saúde física e mental, além de ser um esporte que não exige um alto investimento financeiro. Até agora, não muitas informações, só falou que tem um aumento progressivo e pronto, né? Então, só informações aleatórias. Vamos ver agora. Um corredor estipulou um plano de treinamento diário correndo 3 quilômetros no primeiro dia. Agora sim. Então, eu posso dizer que isso é o meu A1, não posso? 3 quilômetros. 3 km. E aumentando 500 metros por dia a partir do segundo. É uma razão. 500 metros. E a gente já pode dizer que se aumentou, todo dia a mesma coisa, é uma soma. Então, é uma progressão aritmética. Contudo, seu médico cardiologista autorizou essa atividade até que o corredor atingisse, no máximo, 10 quilômetros de corrida. Posso dizer que é o meu AN? O AN. O meu termo, o meu enésimo, né? O meu final aqui. 10 quilômetros no mesmo dia. Beleza, então acabamos aqui, temos o primeiro termo, o último e a razão. Então eu já posso deduzir que ele vai perguntar a quantidade de dias. Acredito que sim, vamos ver. Agora o comando que você tem que ficar atento. Se o atleta cumprir a recomendação médica e praticar o treinamento estipulado corretamente em dias consecutivos, pode-se afirmar que esse planejamento de treino só poderá ser executado em exatamente quantos dias? Quantos dias, né? Podemos fazer pelo raciocínio lógico. Aqui a gente pode usar até nosso termo geral, né? Que a gente já está bem com ele na memória. E aqui o interessante é só esse detalhezinho, né, gente? Para nós colocarmos no nosso termo, tem que estar tudo na mesma grandeza, né? E aí a gente vai lá para nossa... 500 metros é a metade de... ou também o quilômetro, porque fica em 1000. Isso. Melhor. Quilômetro, hectômetro, decâmetro. Acho que não vai dar aqui que vai... Cobrir a intérprete. Vamos lá. Mas a gente sabe que 3 quilômetros é o mesmo que 3.000 metros, né? Todo mundo sabe. 10 quilômetros. 10 mil metros. Mas se não sabe, não se preocupem, tá? Nós vamos ter uma aula para relembrar isso aí tudinho. 10 mil metros, certo? Certinho. Então vamos lá no nosso termo geral. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Cuidado para não confundir com o termo da PG, né? Porque a gente já viu que isso aqui é uma
PA, tá? Então vamos lá, quem é o AN? Eu já sei que é os 10 mil metros, 10 mil né? metros. Muito bem. Quem é o A1? 3 mil. É os 3 mil primeiros, né? Isso. Né? Mais N-1, eu não sei, eu quero saber, vezes uma razão de 500. Vamos seguir aquele critério, passo 3 mil para subtraindo, depois divide por 500? Pode ser. 10 mil menos 3 mil mil dividido por 500. Isso já vai dar N? Mais 1. Menos 1, né? Vamos lá, então, vamos fazer os nossos devidos... Acho que tem uma folhinha na frente. Tem, também. né? 10 mil menos 3 mil? 7 mil. Então, vamos lá. 7 mil dividido por 500, né? É igual a N menos 1. Vamos fazer os cortes que eu adoro, porque a gente trabalha com menos valores e isso fica bem mais legal, né? 70 dividido por 5. 14? Isso, a gente sabe que um número terminado em 0 ou em 5 é divisível, né? Isso. Então, 14 igual a N menos 1. 14 mais 1 vai ser igual a N. E o meu N, então, é 15 dias. E Olha temos essa resposta nas Temos. alternativas? Vamos lá, com certeza, também a letra D. Tá vendo? Você poderia resolver pela lógica, só aumentando 500, 500, 500, até chegar nos 10 mil. Era um passo, resolver pela lógica, o outro passo usando a fórmula. Vamos conversar aqui um pouquinho, né, sobre essa questão, porque a gente viu que tem os caminhos, né? Tem questões que a gente acha melhor, às vezes, resolver pelo raciocínio lógico, outras pelas equações, mas aí fica a seu critério, tá? Você que vai determinar isso, né? Aí você vai demorar um pouquinho, né? 15 termos, mais 500, mais 500, mais 500. Mas então, dá, mas também, dá. Não, também dá. Todas dá para usar lógica e dá para usar a fórmula. Como nós já tínhamos feito duas com a lógica, resolvemos fazer a terceira. Dá uma balanceada, para dar né? uma equilibrada Isso química, mesmo. um balanceamento químico. Nesse equilíbrio, mais uma questão, vamos lá, a gente mata a dúvida e mostra o cálculo. Agora uma questão também no Enem de 2021, também da prova azul. O artista gráfico holandês Maurits Cornelius Eusch criou belíssimas obras na quais as imagens se repetiam com diferentes tamanhos, induzindo ao raciocínio de repetição infinita de imagens. Inspirado por ele, um artista fez um rascunho de uma obra no qual propunha a ideia de construção de uma sequência de infinitos quadrados, cada vez menores, uns sob os outros, conforme indicados na figura. Figura. Então aqui, né, todo esse contexto, todo esse falatório, não tiramos muita coisa, mas a gente já sabe que é uma repetição infinita, né? Ou seja, uma sequência de infinitos quadrados. Aí quando fala sequência e infinito, eu já vou lá na PG de termos infinitos, né? Isso, nós fizemos também numa aula que trabalhávamos as repetições das figuras, não é? Nas aplicações, então já temos uma indicação. Olha e aí a figura? Começamos com uma figura, um quadrado de lado 1, depois de lado meio, depois de lado 1/4. Opa, peraí, tá reduzindo pela metade. Então a razão é 1 sobre 2? Isso porque multiplicar por meio é a mesma que dividir por 2, né? Então eu já sei que isso aqui é uma PG. E a minha razão é que, vai ficar na sua mente, e é que o que? O que? O que meio. O que é a razão? O que é meio? Muito bem. E o A1 é 1. E o A1 é 1. É verdade, o A1 é 1. O A1 é 1. Então já temos algumas informações aqui, certo? Certo, sim. Agora vamos à pergunta, ou seja, o comando. Não, aqui ainda é enunciado, mas então vamos lá. O quadrado PRST tem medida de... tem 1. PRST. Olha lá. Tem lado de medida 1. É o ponto de partida. O segundo quadrado é construído sobre ele, tornando-se o ponto médio das bases do quadrado. Ou seja, o ponto médio indica que pegou na metade, criando-se um novo quadrado, cujo lado corresponde à metade dessa base. Olha só como que o Enem é legal. Como ele supõe que você pode não entender ou não lembrar o que é ponto médio, no final ele complementa. Por isso que é importante ler. Ele complementa, que corresponde à metade. O ponto médio dividiu no meio. E aí, agora sim, de olho no comando, o que ele quer dizer? Essa sequência de construção se repete recursivamente. Recursivamente é legal. Nós falamos, não foi quando falamos de sequência, sobre as recorrências? Qual é a medida do lado do 100º quadrado construído de acordo com esse padrão?
Muito bem, né? O termo geral, então, é que ele quer? O centésimo termo? O centésimo termo? Então ele quer o A100? O A100. A100 parece carne, né? Ele quer o A100. Assada é boa. Ele quer o A100. E o A100, vamos lá, o nosso termo geral na PG. A N é igual ao A1 vezes Q elevado a N-1. 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 E eu tô querendo quem aqui? O A100. O A100. Moído ou em cubo? O meu A1 é 1. A minha razão é meio. E isso eu vou elevar a 100 menos 1. Ah, não acredito que é só isso. Sério? Não. Sério, cara? Não então, é nem isso. O meu centésimo termo vai ser 1 sobre 2 elevado a quem? 99. 99 vezes 1? É aquele detalhe mesmo. da aula que nós falamos, né? Aquele 1 lá fora não vai mudar nada. Eu vou fazer até igual tá na resposta, assim, com a barrinha, para ficar bem parecidinho. 1/2 elevado a 99. Ou seja, a alternativa é a letra B. E aí eu acho legal por um detalhe. Nós pegamos fielmente do jeito que está no Enem. Né? E aí o formato ali 1/2 é legal porque quando nós fazemos as questões, nós temos o cuidado de colocar no equation, para ficar 1 sobre 2, porque a fração não é 1... Mas aqui tem outra... O Enem resgata esse detalhe, da barrinha também indicar uma divisão. Temos que ter esse ponto. Os 2 pontinhos também é uma divisão. Então é legal. Legal. Também gostei. Só questão top. E só questão falando de progressões. Então a gente está na pegada das progressões e a gente faz a escolha, né, de questões que estão dentro do assunto que a gente está estudando. Quando você fizer isso, você vai colocar lá no seu computador lá questões de PA e PG no Enem. Isso. Vão vir esses tipos de questões aqui. Tem um site, eu vou confirmar o nome do site e vou trazer nas próximas aulas para frente aí, para mostrar que ele traz assim já, ele vem no formulário, aí você lá embaixo só preenche lá conteúdo que você quer, quando você aperta ele já abre as questões e já abre no formato para você responder e marcar lá a resposta. Dentro dos assuntos, né, do seu interesse. Como aqui a gente estava trabalhando as progressões, então com certeza a gente selecionou, né, 4 questões dentro desse mesmo contexto, desse mesmo assunto. E eu achei fáceis, né? Essa muito última boa. aqui mesmo está na bandeja. Todas elas, tanto pela lógica, como... Essa última tinha que aplicar a fórmula. Era bom saber o... E é legal porque ele induziu o aluno a pensar em soma, porque ele falou não sei o que, infinito, tal. Quando fala infinito, ele pensa, vou somar os termos. Pois é. Mas não, ele só queria que aplicasse no termo geral. Só isso. Legal. Então, né, a nossa aula não pode finalizar sem brincando com os números. Temos sim, senhor. Então vamos lá. O brincando com os números da aula de hoje, qual é o na pergunta? Ou era na dica? Ou o que seria? Vamos ver. Não, temos uma pergunta. Lembra que nós falamos de criar uma rotina, de se organizar e tal? Olha só aqui um plano de estudos, onde você vai destacar os dias da semana, o que você vai estudar, se você vai resolver um simulado da escola, se você vai estudar o material da escola, se você vai fazer exercícios extras, se você vai estudar questões do Enem, você tem que marcar nesse seu plano de estudo, tá? E aí você vai organizar. Quanto tempo eu vou estudar? É 1 hora? É 2 horas? É 20 minutos? É 10 minutos? Marca, mas seja fiel. Cumpra fielmente tudinho. Isso aqui está dentro do plano de estudos, mas que, claro, tem que executar, né? Então, olha aqui com a gente. Se você fizer um plano de estudos nesse formato aqui, você pode, né, ver que na segunda-feira você vai fazer um simulado. Isso. Né? Simulado Boa. Na terça você vai estudar na apostila. Né? Aí, na quarta, aí você vai fazer exercícios extras. Eles vão falar assim, não, mas eu não sei fazer simulado, eu não sei como é que eu vou montar. Todo o ensino médio já tem o material de apoio do governo. Já foi mandado para você o material de apoio, tem aqueles livros lá para estudar, tem o Revisa Mais, tem o Revisa Enem. Tudo isso são plataformas que tem disponíveis, que você pode entrar e lá tem exercício, tem questões discutidas, tem videoaulas. Então, quer dizer, já chegamos na época em que eu não posso mais reclamar que eu não consegui estudar porque a biblioteca estava fechada, né? A tia não deixou a gente estudar porque tinha muita gente que estava conversando. Acabou isso. Hoje em dia, com a tecnologia... Tá tudo aí, na bandeja, né? Tudo assim, na mãozinha. A pandemia nos ensinou isso, não foi? Que dá de estudar de maneira diferente. Dá.
É só questão de querer. Beleza, então se dá para estudar, é hora de partir para as atividades de sala e estudar mais um pouquinho, resolver mais um pouquinho, né? DJ, aperte o play. Agora é com vocês. Até já!